Olá, boa tarde. O exército nas ruas. Militares fazem uma operação para retirar barricadas de uma favela do Rio. E a polícia prende um traficante na divisa do estado com o Espírito Santo. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, deixa a cadeia 5 anos depois de ser condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio. Integrantes da cúpula da Segurança Pública do Maranhão são presos por envolvimento com contrabando. Febre amarela. Os 2 maiores estados do país aumentam a campanha de vacinação. Acabou o ponto facultativo. Uma cidade do sul aprova o fim dos feriados prolongados e irrita os servidores públicos. E ainda, a Itália na véspera das eleições parlamentares. O frio congelante na Europa. A cirurgia no atacante Neymar é bem sucedida. O Jornal Hoje está começando. Um dos condenados por um crime que chocou o país em 2010 deixou a cadeia. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amanheceu em casa, onde vai terminar de cumprir a pena pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio. A reportagem é do Augusto Medeiros, de Pará de Minas, no interior de Minas Gerais. 5 anos depois da condenação, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, saiu pela porta da frente da penitenciária Pio Canedo, ontem, por volta das 10h30 da noite. Eu errei, mas eu acho que eu também, não sei se a palavra certa é merecer, mas eu acho que qualquer ser humano tem que ter uma segunda chance. Macarrão é amigo de infância do goleiro Bruno, que conheceu Elisa Samúdio em 2009. Ela engravidou e no mesmo ano registrou um boletim de ocorrência, acusando Bruno de forçá-la a tomar abortivos. Em fevereiro de 2010, nasceu Bruninho, filho do goleiro. Elisa cobrou pensão de Bruno. Foi aí que, segundo a polícia, começou o plano para matar Elisa. Em junho de 2010, ela foi sequestrada e levada para o sítio do ex-jogador do Flamengo, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a investigação, a mando de Bruno, Elisa foi morta por asfixia. O corpo dela nunca foi encontrado. Bruno cumpre 20 anos e 9 meses de reclusão pela morte de Elisa. Outras 5 pessoas também foram condenadas por participação no crime. Entre elas, Macarrão, condenado em novembro de 2012 a 15 anos por homicídio triplamente qualificado. Macarrão também recebeu a pena de 3 anos em regime semiaberto por sequestro e cárcere privado e foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver. O que me trouxe nisso tudo foi a ganância. Infelizmente, a minha vida estava toda errada. A progressão da pena foi concedida pelo juiz de primeira instância, Antônio Fortes de Pádua Neto, que considerou que Macarrão já possuía os requisitos necessários, como um cumprimento de tempo no semiaberto e bom comportamento. Luiz Henrique ainda precisa terminar de cumprir a pena pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Elisa Samúdio. Ainda restam 7 anos. Só que agora será em regime domiciliar. A diferença é que ele não precisa mais voltar aqui para a penitenciária Doutor Pio Canedo. Em Pará de Minas, não há albergue para que os condenados cumpram regime aberto e semiaberto. Por isso, o juiz então determinou que Macarrão fique em casa. As exigências incluem estar em casa todos os dias até às 7 horas da noite, sair de casa somente a partir das 6 da manhã, permanecer em casa durante o repouso, dias de folga, inclusive sábados, domingos e feriados, e comprovar em 30 dias exercício de trabalho. No caso de Macarrão, esse trabalho é como auxiliar de limpeza nessa igreja em Pará de Minas. A mãe de Elisa Samúdio não quis gravar entrevista, mas mandou um vídeo onde fala sobre a decisão judicial. A resposta que eu tanto almejo até hoje, a justiça não conseguiu me dar, que é o corpo da minha filha. E outra coisa, a relação à prisão, a pena que eles tiveram, né? A pena maior, quem recebeu e quem está recebendo, quem recebeu sou eu. Eu estou com a pena maior, porque a minha pena é a perpétua, que eu estou no sofrimento e na dor. 1.400 militares fazem uma operação neste momento na Vila Kennedy, uma favela na zona oeste do Rio de Janeiro. A repórter Tatiana Nascimento está acompanhando tudo e é com ela que a gente fala agora ao vivo. Oi, Tatiana, boa tarde para você.
Oi, Doni, boa tarde. Embora essa operação de hoje seja coordenada com a Secretaria de Segurança do Rio, só homens do Exército estão aqui, sem policiais militares ou civis. E eles vieram para cá para liberar a passagem de carros nas ruas da comunidade, remover barricadas que os traficantes fazem, geralmente tonéis com concreto dentro. Eles fazem isso para interditar as ruas, a gente viu várias delas, e os militares estão aqui para remover isso. Eles usam mini tratores e os outros soldados dão apoio a essa operação. É a 5ª grande operação em comunidades do Rio, desde que o decreto de intervenção foi assinado, a 2ª aqui na Vila Kennedy. E é importante lembrar que no fim do mês passado, o subcomandante da UPP aqui da Vila Kennedy foi assassinado durante um assalto, momentos depois de deixar na delegacia a arma de um sargento do Exército, que também foi assassinado durante um arrastão. E essa arma desse sargento foi apreendida aqui na Vila Kennedy durante uma operação. O trabalho de hoje ocorre sem confrontos, felizmente. A gente tem o registro apenas de uma prisão de um homem por desacato a militar. Doni. Obrigado pelas informações, Tatiana. O traficante carioca Wellington Santos Vieira foi preso ontem à noite enquanto tentava cruzar de táxi a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Desde a semana passada, policiais rodoviários, civis e militares estão reforçando a segurança em rodovias para evitar a fuga de criminosos do Rio. E em São Paulo, a polícia prendeu um suspeito de atirar 12 vezes contra um empresário. Rodrigo Pinto da Silva foi preso ontem. A polícia não informou como chegou até ele, nem o local em que ele foi encontrado. Rodrigo foi indiciado pela tentativa de homicídio de Rogério dos Santos Ferreira Júnior. O dono da casa de câmbio foi alvo de uma emboscada na quinta-feira da semana passada, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Ao parar num semáforo, o carro em que ele estava foi atingido por 12 tiros. O empresário e uma testemunha reconheceram Rodrigo depois da prisão. Segundo o Hospital Albert Einstein, o estado de saúde do empresário ainda é crítico. Um segundo suspeito pelo ataque continua foragido. No Maranhão, integrantes da cúpula da segurança pública foram presos por envolvimento com uma quadrilha de contrabandistas. A reportagem é do Alex Barbosa. Era tanta mercadoria que a polícia passou boa parte da madrugada com a perícia contando o que foi apreendido neste galpão, às margens da BR-135 em São Luís. O lugar estava abarrotado de uísque e cigarros. Segundo a polícia, era mais um depósito usado por uma quadrilha de contrabandistas que foi presa em flagrante na semana passada. Os produtos contrabandeados chegavam de navio. Desde então, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem aprofundado as investigações desse esquema de contrabando e descobriu que a organização tinha braços inclusive dentro da cúpula da segurança pública do estado. 5 policiais militares foram presos, entre eles o major Luciano Rangel, que era subcomandante de um batalhão da capital. O coronel Reinaldo Elias Francalance, 2 sargentos e 2 soldados tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram presos. O superintendente de investigações criminais, Thiago Bardal, que exercia um dos cargos mais importantes da Polícia Civil do Maranhão, também foi preso ontem à tarde. A polícia ainda investiga a participação de outros envolvidos. Antes de ser preso na semana passada, o ex-vice-prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Souza Garcia, enviou uma mensagem de áudio a outros investigados. Segundo a investigação, a mensagem revela uma tentativa de interferir no trabalho da polícia. Esses dias eu tenho trabalhado só isso, usando da minha influência política para poder mandar chamar esses caras, o deputado chamar e tal, para ver se a gente consegue reverter. Nós estamos diante da maior organização criminosa da história do Maranhão, considerando o envolvimento de oficiais da Polícia Militar e delegado de Polícia Civil, além de outros agentes públicos que serão identificados oportunamente, e do alto volume de recursos demonstrados pela mercadoria apreendida. Agentes que deveriam, por ofício e por princípio, coibir o crime e não fomentá-lo. Rogério Souza Garcia era ex-vice-prefeito pelo PSB. O advogado dele disse que o cliente está usando o direito constitucional de se manter calado. O advogado do delegado Thiago Bardal disse que o cliente dele está sofrendo perseguição política. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros presos. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou ontem à noite várias irregularidades em ônibus que transportam estudantes universitários no interior de Goiás. Quase todos os veículos vistoriados estavam circulando sem os mínimos critérios de segurança exigidos por lei. Um ônibus em péssimo estado de conservação, pneus carecas, o para-brisa rachado e o farol quebrado. Além disso, o tacógrafo acusou velocidade acima do permitido.
De modo geral, o carro não apresenta condições de segurança. Um susto para os estudantes. Agora eu estou bem ciente do perigo. Esse outro ônibus da Prefeitura de Mara Rosa estava com os bancos estragados e a saída de ar presa por arames. Já dá para perceber aqui que já tem uma certa ferrugem, quer dizer, já tem um tempo que isso aqui está amarrado. A operação foi feita no norte de Goiás, uma região onde jovens precisam viajar todos os dias para ter aulas em faculdades nas cidades vizinhas. Em 1 hora, 16 ônibus foram abordados. Apenas um deles atendeu a todas as exigências da lei. A infração mais comum foi a vistoria obrigatória do Detran vencida, seguida pela falta de itens de segurança. Só a câmera de ré e o selo do Detran, só isso. O item que a gente nem também sabia que era necessário essa câmera de ré. Todos os ônibus apreendidos circulam pela BR-153, conhecida como Belém-Brasília, uma das rodovias mais perigosas de todo o país. Em apenas 5 anos, foram mais de 700 mortes só no trecho entre Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, e a divisa entre Goiás e o Tocantins. Os responsáveis pelos ônibus terão 1 mês para regularizar os veículos. Muitos estudantes ficaram sem ir para a aula, pararam no meio do caminho e os pais tiveram que buscar. O filho vai para a escola e chega numa situação dessa, é lamentável. Eles que nos levam todos os dias e nos trazem. Aí é perigoso, né? Porque os nossos pais ficam esperando a gente, tem confiança no motorista para levar e trazer a gente. Em nota, a Prefeitura de Mara Rosa disse que vai tomar as providências para regularizar o transporte dos universitários. E a empresa do ônibus com os pneus carecas, que a gente mostrou no começo da reportagem, não vai se pronunciar. Sábado de mobilização nos 2 maiores estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro, contra a febre amarela. Os detalhes com a repórter Bruna Vieira. A febre amarela não recua e mesmo assim os postos de saúde acordaram assim, praticamente vazios. Eu acho que o pessoal ainda tem um pouco de preocupação, não está levando a sério, falam que a epidemia é só para a parte silvestre, campo, mata, mas é que nem eu falei para elas, se quiser viajar sossegado tem que tomar vacina. Foi por causa disso que a campanha de vacinação em São Paulo foi prorrogada por mais 2 semanas. Agora vai até 16 de março. Algumas cidades aproveitaram o sábado para fazer mutirão. Trabalho, escola e para conseguir vir a família toda só de fim de semana. Aqui em Santo André, no ABC Paulista, todos os postos de saúde abriram cedo para vacinar a população. De cada 10 moradores da cidade, pelo menos 6 não estão protegidos contra a febre amarela. Do ano passado para cá, a cidade já confirmou 6 casos da doença, 2 mortes e investiga outras 2 suspeitas. As vítimas viajaram para áreas de risco. O grande desafio neste momento é conscientizar as pessoas que a melhor forma de se proteger contra a doença é se vacinar. Pelas contas do governo do estado, a adesão à vacina em todo o ABC paulista não chegou nem à metade do público-alvo. Já a cidade de São Paulo conseguiu vacinar mais gente, 60%. Mas a meta estipulada pela Secretaria de Saúde ainda está longe de ser batida. 9 milhões de pessoas. No Rio, os 92 municípios do estado estão mobilizados para o dia D contra a febre amarela. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, já são 112 casos confirmados e 51 mortes. A pior situação é na Costa Verde, no município de Angra dos Reis. Apesar disso, até agora os postos tiveram um movimento abaixo do esperado. 4 milhões de pessoas ainda não foram imunizadas no estado. Está vendo que a circulação viral está acontecendo, está sendo ampliada e a gente precisa que a população esteja protegida para afastar esse risco de febre amarela. Depois do celular pré-pago e da internet pré-paga, a energia elétrica pode seguir o mesmo caminho. A Agência Nacional de Energia Elétrica está fazendo consultas públicas para mudar a cobrança na conta de luz. O que a gente vai ver na reportagem da Fabiana Almeida. Seu Altamiro usa o celular pré-pago e diz que aprendeu a falar pouco para economizar créditos. Ele acha que se puder pagar a energia no mesmo sistema, vai dar para mudar também os hábitos. Ia gastar dentro daquele que tem um limite, estaria evitando gastos excessivos, que vem ocorrendo e muito. A ANEEL quer incentivar essa forma de pagamento para aumentar o controle dos gastos com energia e também para diminuir a inadimplência.
Em países como Peru, Argentina e Colômbia, 90% dos moradores disseram em pesquisa que a cobrança pré-paga ajudou a melhorar a economia familiar. Por aqui, ainda há muitas dúvidas. Pois é, em janeiro eu fiquei viajando um tempão, né? Aí eu pagaria, ou então por 15 dias. Se acabar e você fica na mão, imagina. Igual o telefone, você está usando o telefone, aí você usou todo o seu crédito, seu limite lá e acaba, e aí? Em 2011, o jornal Hoje mostrou um relógio de luz que a concessionária de Minas Gerais pretendia implantar para permitir essa cobrança pré-paga e ajudar as famílias a economizar. Mas o novo medidor, chamado Inteligente, não foi adiante. A concessionária diz que não teve condições de implantar a tecnologia. A cobrança pré-paga de luz é permitida desde 2014 e prevê que, se o consumidor ficar sem dinheiro, ele pode pedir um crédito de emergência. Mas nenhuma concessionária implantou a cobrança até hoje. Um dos poucos lugares em que o sistema é testado é na cidade de Novo Airão, no Amazonas. A ANEEL abriu consulta pública para reavaliar as regras do serviço. Consumidores e especialistas podem sugerir mudanças na atual legislação. Por exemplo, a possibilidade de não cortar a luz em certos horários, como à noite e no fim de semana, quando o crédito pré-pago acabar. Este pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais acha que o investimento na compra dos novos relógios de luz é alto e precisa de mais testes. Vai ter um gasto adicional de instalar o equipamento, que é um investimento de capital inicial que você tem que fazer, e depois a manutenção. A manutenção desses equipamentos eletrônicos mais sofisticados, ele é caro, não é um custo baixo. A consulta pública fica aberta até o dia 19 de março. Para mais informações, é só entrar na nossa página na internet. A prefeitura de uma cidade de Santa Catarina decidiu acabar com os pontos facultativos. A decisão muda a rotina de escolas, creches, postos de saúde e teve servidor que não gostou não. A reportagem é da Graciela Andrade. São João Batista tem cerca de 35 mil moradores e é o quarto maior polo do Brasil no setor calçadista. No comércio e na indústria, os feriados geralmente já não eram emendados. Nós temos uma empresa no município, nós não emendamos nenhum dia. Quem trabalha no órgão público, infelizmente, vai ter que se adaptar às novas regras. Os mais de 1.000 servidores públicos não terão mais os feriados prolongados. A decisão de pôr um fim nos pontos facultativos e, consequentemente, nos feriados prolongados foi do prefeito Daniel Neto Cândido, do PSD, que acha que os dias enforcados só atrapalham. Esses feriados, eles prejudicavam muito a nossa cidade, porque é uma cidade industrial, é uma cidade que produz muito. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que vai ser a reação, mas eu acredito que é uma decisão que não será voltada atrás, não. O decreto já começa a valer no próximo feriado, que vai ser o dia 1º de maio, Dia do Trabalho. O feriado cai na terça-feira. Antes do decreto, os servidores folgariam também na segunda. Agora, todos trabalham. Assim também vai ser no feriado de Corpus Christi, no fim de maio, no aniversário da cidade, em julho, e na proclamação da República, em novembro. Além da prefeitura, escolas, creches, postos de saúde e todos os serviços municipais vão funcionar. O Sindicato dos Servidores Públicos não concorda com o fim dos feriados prolongados e já avisou que vai tentar reverter a situação. O sindicato é contra, porque era uma chance que o funcionário tinha dessa folga, né? Fazer visita para a família e tinha um tempo a mais para se dedicar à sua família. O servidor público é servidor, ele tem que servir a população. O servidor não pode estar toda hora feriado, toda hora emendando feriado. Vamos falar agora da previsão do tempo. Jaqueline Brasil, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Doni, obrigada. Boa tarde para vocês. Bom, março começou com muita chuva. Hoje tem mais? Tem sim, tem previsão de chuva para quase todas as regiões. É o botão verão que está ligado, ou seja, o dia hoje vai continuar com sol até o meio da tarde, com calor, e por causa da combinação desse calorão todo e da umidade, a chuva vem a parte da tarde. É por isso que vocês estão observando aquelas nuvens bem grandonas por aí. Aliás, já tem várias áreas de instabilidade espalhadas pelo país, no norte, centro-oeste e também nordeste. A previsão é de chuva para quase todo o país, mas o risco de temporal com o pacote completo
Chuva forte, ventania e raios é para você que está no norte do país. Amazonas, Acre, Rondônia, também aqui no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, pegando também Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. O tempo fica firme hoje só em 2 pedacinhos do mapa. Aqui no leste e sul do Rio Grande do Sul, norte de Espírito Santo, também Minas Gerais e no centro e sul de Bahia. Agora, a gente sabe que onde está verde pode vir a chuva a qualquer momento e pode ser uma chuva forte, inclusive choveu bastante no Nordeste, em Maceió. Ruas ficaram alagadas e uma cratera até se abriu aí na orla, interditando parte da pista. Tem previsão de chuva hoje e de calor também. Máxima, olha só, de 30 graus em João Pessoa, 34 em Teresina, 32 em Palmas, 34 no Rio de Janeiro e 30 graus aqui em São Paulo. Calorão, hein? Calor. E amanhã, Jaque, como fica o tempo? Amanhã, do mesmo jeito, tá? O dia vai ser ensolarado até o meio da tarde, depois tem previsão de chuva que pode ser forte, sim. Isso vale para praticamente todo o país. Então, atenção, você que mora em lugares de risco, onde tem encostas e onde geralmente surge ali um alagamento ou outro, tá? Se você está de folga e está a fim de aproveitar o domingão, eu vou te dar algumas dicas. Para você que curte, por exemplo, o interior, que tal ir para Alter do Chão, Chapada dos Veadeiros e Brotas? A chuva vem à tarde, mas vai fazer calor. E se você curte praia, dá uma olhada aqui que temos dicas também, viu? Praia de Pipa, Rio Grande do Norte, Canoa Quebrada fazendo calor, máxima de 36 graus no Ceará e Morro de São Paulo com máxima de 28 graus, sem chance de chuva, ou seja, um sol para cada um, não é? Jaque, você prefere praia ou neve? Com certeza praia. Praia. Então, se você tiver viagem marcada para a China, cancele, porque olha só, lá na China o excesso de neve provocou transtornos nos transportes. Várias rodovias tiveram que ser fechadas hoje de manhã no nordeste do país. As autoridades não sabem quando vão poder reabrir as estradas, porque a neve não para de cair desde quarta-feira. E no Reino Unido, os aeroportos reabriram e o transporte público voltou a funcionar depois das piores nevascas em 30 anos. Apesar de o tempo estar melhorando, a tempestade Emma ainda provoca ventos fortes e ondas grandes. As autoridades emitiram alertas de enchente porque a neve derretida pode causar inundações. E a onda de frio na Europa nesta semana congelou os canais de Amsterdã, na Holanda. Muitas pessoas aproveitaram para patinar, uma diversão que vai acabar rapidinho porque a previsão é que os canais comecem a descongelar amanhã. E uma tempestade provocou enchentes, ventos fortes e nevascas no nordeste dos Estados Unidos. 5 pessoas morreram com a queda de árvores. Entre as vítimas, 2 crianças. 1.800 pessoas deixaram suas casas no estado de Massachusetts. Os ventos chegaram a 120 km por hora. No estado de Nova York, foi a neve que causou transtornos. 1.200.000 casas estão sem energia elétrica em 5 estados americanos. E as autoridades dizem que deve levar ainda alguns dias para ela ser restaurada. Você vai ver a seguir, a imigração domina os debates na véspera das eleições na Itália. Os italianos vão às urnas amanhã para escolher um novo parlamento. O tema da imigração dominou a campanha, que terminou com comícios ontem. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini, de Roma. Na campanha menos entusiasmante dos últimos tempos, a abstenção deve chegar a 40%. O que se percebe é um certo radicalismo, ou se vota nos partidos antissistema ou em ninguém. Mas nem o maior partido da Itália, que é antissistema, o populista 5 Estrelas, encheu a praça ontem. E para justificar, o humorista Beppe Grillo, fundador do movimento, comentou que comícios não estão mais na moda. O candidato a primeiro-ministro, Luigi Di Maio, disse ter informações sigilosas. Estamos a um passo da vitória, disse ele. Segundo 12 institutos de pesquisa, não haverá vencedor, porque nenhum partido ou coalizão vai conquistar 40% dos votos. O movimento 5 Estrelas teria pouco mais de 29% e ficaria atrás da coalizão de centro-direita, com 34,7%. Mas existem mais de 2 milhões de indecisos, grande parte de desiludidos do Partido Democrático de centro-esquerda, que se dividiu.
Ontem, o líder do PD, Matteo Renzi, candidato a primeiro-ministro, fechou a sua campanha na sua cidade, Florença. Pela primeira vez, admitiu que o premier do seu partido pode não ser ele mesmo, e sim o atual chefe de governo, Paolo Gentiloni. Chamou o Movimento 5 Estrelas de extremista e afirmou que prefere ficar na oposição do que governar junto com ele. Mas a oposição ci starai tu e i 5 Stelle. Nós somos aqueles que receberam um país em crise e o devolveram sem crise, disse Renzi. Silvio Berlusconi, quem diria, é aquele que em 2011 foi retirado do governo, entregando um país em crise profunda. Hoje é quem garante a estabilidade na coalizão de centro-direita. O seu aliado, Matteo Salvini, da Liga, é um candidato antissistema, anti-Europa e até anti-Itália, já que quer separar a região da Lombardia do governo central. A Liga fez a sua manifestação final em Milão com o líder Salvini derramando um sentimento anti-imigrante e criticando a religião islâmica. Ele não quer mais mesquitas na Itália. O partido de Berlusconi, Força Itália, é o mais forte da coalizão, mas não está excluído um empate com a Liga. Por isso, o ex-primeiro-ministro, que não pode se candidatar por problemas com a justiça italiana, escolheu como candidato o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani. Com ele, Berlusconi espera convencer os indecisos e já ganhou a simpatia da União Europeia. A imigração foi um dos temas mais controversos desta campanha. A maioria dos candidatos fez propostas populistas como abaixar impostos, dar emprego e salário família. Poucos falaram em diminuir a dívida da Itália, uma das maiores do mundo. O atacante Neymar passou pela cirurgia no pé direito agora pela manhã. O repórter Guto Rabelo traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Guto, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ótimas notícias, correu tudo bem com a cirurgia do Neymar e a previsão é de que ele receba alta já amanhã. Agora há pouco, o Paris Saint-Germain, o clube do Neymar, emitiu um comunicado dizendo que fisioterapeutas do clube vão acompanhar o Neymar nas próximas 6 semanas. No comunicado só não ficou claro se isso vai ser aqui no Brasil ou se isso vai ser na França. Mas eles disseram que em 6 semanas vão poder dar uma previsão mais concreta de quando o Neymar vai voltar a treinar. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e o médico enviado pelo Paris Saint-Germain, Gerard Celan, estão falando agora. Vamos ouvir um pouco. Bom, a cirurgia do atleta Neymar Júnior ocorreu hoje pela manhã, aqui no Hospital Mater Dei. Durou cerca de 1 hora e 15 minutos. Transcorreu tudo com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência. O atleta já se encontra no seu apartamento, se recuperando, e existe uma previsão de alta para o período da manhã desse domingo. Fica a nossa torcida, então, pela recuperação do Neymar. Entre 2 meses e meio a 3 meses era a previsão inicial do médico Rodrigo Lasmar para que ele possa voltar aos gramados. Então ele segue aqui e amanhã vai receber alta. Sorte para ele, né, Doni? É isso aí, valeu, Guto, obrigado. O Jornal Hoje termina aqui. Todos os detalhes sobre a cirurgia do Neymar, as outras informações a respeito dessa coletiva e também as notícias do Brasil e do mundo você acompanha logo mais no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia. Para você, um bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau. Os nossos pais ficam esperando a gente, tem confiança no motorista para levar e trazer a gente. Em nota, a Prefeitura de Mara Rosa disse que vai tomar as providências para regularizar o transporte dos universitários. E a empresa do ônibus com os pneus carecas, que a gente mostrou no começo da reportagem, não vai se pronunciar. Sábado de mobilização nos 2 maiores estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro, contra a febre amarela. Os detalhes com a repórter Bruna Vieira. A febre amarela não recua e mesmo assim os postos de saúde acordaram assim, praticamente vazios. Eu acho que o pessoal ainda
tem um pouco de preocupação, não está levando a sério, falam que a epidemia é só para a parte silvestre, campo, mata, mas é que nem eu falei para ela, se quiser viajar sossegado tem que tomar vacina. Foi por causa disso que a campanha de vacinação em São Paulo foi prorrogada por mais 2 semanas. Agora vai até 16 de março. Algumas cidades aproveitaram o sábado para fazer mutirão. Trabalho, escola e para conseguir vir a família toda só de fim de semana. Aqui em Santo André, no ABC Paulista, todos os postos de saúde abriram cedo para vacinar a população. De cada 10 moradores da cidade, pelo menos 6 não estão protegidos contra a febre amarela. Do ano passado para cá, a cidade já confirmou 6 casos da doença, 2 mortes e investiga outras 2 suspeitas. As vítimas viajaram para áreas de risco. O grande desafio neste momento é conscientizar as pessoas que a melhor forma de se proteger contra a doença é se vacinar. Pelas contas do governo do estado, a adesão à vacina em todo o ABC Paulista não chegou nem à metade do público-alvo. Já a cidade de São Paulo conseguiu vacinar mais gente, 60%. Mas a meta estipulada pela Secretaria de Saúde ainda está longe de ser batida. 9 milhões de pessoas. No Rio, os 92 municípios do estado estão mobilizados para o dia D contra a febre amarela. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, já são 112 casos confirmados e 51 mortes. A pior situação é na Costa Verde, no município de Angra dos Reis. Apesar disso, até agora os postos tiveram um movimento abaixo do esperado. 4 milhões de pessoas ainda não foram imunizadas no estado. A gente está vendo que a circulação viral está acontecendo, está sendo ampliada e a gente precisa que a população esteja protegida para afastar esse risco de febre amarela. Depois do celular pré-pago e da internet pré-paga, a energia elétrica pode seguir o mesmo caminho. A Agência Nacional de Energia Elétrica está fazendo consultas públicas para mudar a cobrança na conta de luz. O que a gente vai ver na reportagem da Fabiana Almeida. Seu Altamiro usa o celular pré-pago e diz que aprendeu a falar pouco para economizar créditos. Ele acha que se puder pagar a 34,7%. Mas existem mais de 2 milhões de indecisos, grande parte de desiludidos do Partido Democrático de centro-esquerda, que se dividiu. Ontem, o líder do PD, Matteo Renzi, candidato a primeiro-ministro, fechou a sua campanha na sua cidade, Florença. Pela primeira vez, admitiu que o premier do seu partido pode não ser ele mesmo, e sim o atual chefe de governo, Paolo Gentiloni. Chamou o Movimento 5 Estrelas de extremista e afirmou que prefere ficar na oposição do que governar junto com ele. Mas a oposição ci starai tu e i 5 Stelle. Nós somos aqueles que receberam um país em crise e o devolveram sem crise, disse Renzi. Silvio Berlusconi, quem diria, é aquele que em 2011 foi retirado do governo, entregando um país em crise profunda. Hoje é quem garante a estabilidade na coalizão de centro-direita. O seu aliado, Matteo Salvini, da Liga, é um candidato antissistema, anti-Europa e até anti-Itália, já que quer separar a região da Lombardia do governo central. A Liga fez a sua manifestação final em Milão com o líder Salvini derramando um sentimento anti-imigrante e criticando a religião islâmica. Ele não quer mais mesquitas na Itália. O partido de Berlusconi, Força Itália, é o mais forte da coalizão, mas não está excluído um empate com a Liga. Por isso, o ex-primeiro-ministro, que não pode se candidatar por problemas com a justiça italiana, escolheu como candidato o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani. Com ele, Berlusconi espera convencer os indecisos e já ganhou a simpatia da União Europeia. A imigração foi um dos temas mais controversos desta campanha. A maioria dos candidatos fez propostas populistas como abaixar impostos, dar emprego e salário família. Poucos falaram em diminuir a dívida da Itália, uma das maiores do mundo. O atacante Neymar passou pela cirurgia no pé direito agora pela manhã. O repórter Guto Rabelo traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Guto, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ótimas notícias, correu tudo bem com a cirurgia do Neymar e a previsão é de que ele receba alta já amanhã. Agora há pouco, o Paris Saint-Germain, o clube do Neymar, emitiu um comunicado dizendo que fisioterapeutas do clube vão acompanhar o Neymar nas próximas 6 semanas. No comunicado só não ficou claro se isso vai ser aqui no Brasil ou se isso vai ser na França. Mas eles disseram que em 6 semanas vão poder dar uma previsão mais concreta de quando o Neymar vai voltar a treinar. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e o médico enviado pelo Paris Saint-Germain, Gerard Celan, estão falando... O traficante carioca Wellington Santos Vieira foi preso ontem à noite enquanto tentava cruzar de táxi a divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Desde a semana passada, policiais rodoviários, civis e militares estão reforçando a segurança em rodovias para evitar a fuga de criminosos do Rio. E em São Paulo, a polícia prendeu um suspeito de atirar 12 vezes contra um empresário. Rodrigo Pinto da Silva foi preso ontem. A polícia não informou como chegou até ele, nem o local em que ele foi encontrado. Rodrigo foi indiciado pela tentativa de homicídio de Rogério dos Santos Ferreira Júnior. O dono da casa de câmbio foi alvo de uma emboscada na quinta-feira da semana passada, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Ao parar num semáforo, o carro em que ele estava foi atingido por 12 tiros. O empresário e uma testemunha reconheceram Rodrigo depois da prisão. Segundo o Hospital Albert Einstein, o estado de saúde do empresário ainda é crítico. Um segundo suspeito pelo ataque continua foragido. No Maranhão, integrantes da cúpula da segurança pública foram presos por envolvimento com uma quadrilha de contrabandistas. A reportagem é do Alex Barbosa. Era tanta mercadoria que a polícia passou boa parte da madrugada com a perícia contando o que foi apreendido neste galpão, às margens da BR-135 em São Luís. O lugar estava abarrotado de uísque e cigarros. Segundo a polícia, era mais um depósito usado por uma quadrilha de contrabandistas que foi presa em flagrante na semana passada. Os produtos contrabandeados chegavam de navio. Desde então, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem aprofundado as investigações desse esquema de contrabando e descobriu que a organização tinha braços inclusive dentro da cúpula da segurança Pública do Estado. 5 policiais militares foram presos, entre eles o major Luciano Rangel, que era subcomandante de um batalhão da capital. O coronel Reinaldo Elias Francalance, 2 sargentos e 2 soldados tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram presos. O superintendente de investigações criminais, Tiago Bardal, que exercia um dos cargos mais importantes da Polícia Civil do Maranhão, também foi preso ontem à tarde. A polícia ainda investiga a participação de outros envolvidos. Antes de ser preso na semana passada, o ex-vice-prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Souza Garcia, enviou uma mensagem de áudio a outros investigados. Segundo a investigação, a mensagem revela uma tentativa de interferir no trabalho da polícia. Esses dias eu tenho trabalhado só isso, usando da minha influência política para poder mandar chamar esses caras, o deputado chamar e tal, para ver se a gente consegue reverter. Nós estamos diante da maior organização criminosa da história do Maranhão, considerando o envolvimento de oficiais da Polícia Militar e delegado de Polícia Civil, além de outros agentes públicos que serão identificados oportunamente, e do alto volume de recursos demonstrados pela mercadoria apreendida. Agentes que deveriam, por ofício e por princípio, coibir o crime e não fomentá-lo. Rogério Souza Garcia era ex-vice-prefeito pelo PSB. O advogado Dada. Os produtos contrabandeados chegavam de navio. Desde então, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem aprofundado as investigações desse esquema de contrabando e descobriu que a organização tinha braços inclusive dentro da cúpula da Segurança Pública do Estado. 5 policiais militares foram presos, entre eles o major Luciano Rangel, que era subcomandante de um batalhão da capital. O coronel Reinaldo Elias Francalance, 2 sargentos e 2 soldados tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram presos. O superintendente de investigações criminais, Tiago Bardal, que exercia um dos cargos mais importantes da Polícia Civil do Maranhão, também foi preso ontem à tarde. A polícia ainda investiga a participação de outros envolvidos. Antes de ser preso na semana passada, o ex-vice-prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Souza Garcia, enviou uma mensagem de áudio a outros investigados. Segundo a investigação, a mensagem revela uma tentativa de interferir no trabalho da polícia. Esses dias eu tenho trabalhado só isso, usando da minha influência política para poder mandar chamar esses caras, o deputado chamar e tal, para ver se a gente consegue reverter. Nós estamos diante da maior organização criminosa da história do Maranhão, considerando o envolvimento de oficiais da Polícia Militar e delegado de Polícia Civil, além de outros agentes públicos que serão identificados oportunamente, e do alto volume de recursos demonstrados pela mercadoria apreendida. Agentes que deveriam, por ofício e por princípio, coibir o crime e não fomentá-lo.
Rogério Souza Garcia era ex-vice-prefeito pelo PSB. O advogado dele disse que o cliente está usando o direito constitucional de se manter calado. O advogado do delegado Tiago Bardal disse que o cliente dele está sofrendo perseguição política. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros presos. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou ontem à noite várias irregularidades em ônibus que transportam estudantes universitários no interior de Goiás. Quase todos os veículos vistoriados estavam circulando sem os mínimos critérios de segurança exigidos por lei. Um ônibus em péssimo estado de conservação, pneus carecas, o para-brisa rachado e o farol quebrado. Além disso, o tacógrafo acusou velocidade acima do permitido. De modo geral, o carro não apresenta condição de segurança. Um susto para os estudantes. Agora eu estou bem ciente do perigo. Esse outro ônibus da Prefeitura de Mara Rosa estava com os bancos estragados e a saída de ar presa por arames. Já dá para perceber aqui que já tem uma certa ferrugem, quer dizer, já tem um tempo que isso aqui está amarrado. A operação foi feita no norte de Goiás, uma região onde jovens precisam viajar todos os dias para ter aulas em faculdades nas cidades vizinhas. Em 1 hora, 16 ônibus foram abordados. Apenas um deles atendeu a todas as exigências da lei. A infração mais comum foi a vistoria obrigatória do Detran vencida, seguida pela falta de itens de segurança. Só a câmera de ré e o selo do Detran, só isso. O item que a gente nem também sabia que... China cancele, porque olha só, lá na China o excesso de neve provocou transtornos nos transportes. Várias rodovias tiveram que ser fechadas hoje de manhã no nordeste do país. As autoridades não sabem quando vão poder reabrir as estradas, porque a neve não para de cair desde quarta-feira. E no Reino Unido, os aeroportos reabriram e o transporte público voltou a funcionar depois das piores nevascas em 30 anos. Apesar de o tempo estar melhorando, a tempestade Emma ainda provoca ventos fortes e ondas grandes. As autoridades emitiram alertas de enchente porque a neve derretida pode causar inundações. E a onda de frio na Europa nessa semana congelou os canais de Amsterdã, na Holanda. Muitas pessoas aproveitaram para patinar, uma diversão que vai acabar rapidinho, porque a previsão é que os canais comecem a descongelar amanhã. E uma tempestade provocou enchentes, ventos fortes e nevascas no nordeste dos Estados Unidos. 5 pessoas morreram com a queda de árvores. Entre as vítimas, 2 crianças. 1.800 pessoas deixaram suas casas no estado de Massachusetts. Os ventos chegaram a 120 km por hora. No estado de Nova York, foi a neve que causou transtornos. 1.200.000 casas estão sem energia elétrica em 5 estados americanos. E as autoridades dizem que deve levar ainda alguns dias para ela ser restaurada. Você vai ver a seguir, a imigração domina os debates na véspera das eleições na Itália. Os italianos vão às urnas amanhã para escolher um novo parlamento. O tema da imigração dominou a campanha, que terminou com comícios ontem. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini, de Roma. Na campanha menos entusiasmante dos últimos tempos, a abstenção deve chegar a 40%. O que se percebe é um certo radicalismo, ou se vota nos partidos antissistema ou em ninguém. Mas nem o maior partido da Itália, que é antissistema, o populista 5 Estrelas, encheu a praça ontem. E para justificar, o humorista Beppe Grillo, fundador do movimento, comentou que comícios não estão mais na moda. O candidato a primeiro-ministro, Luigi Di Maio, disse ter informações sigilosas. Estamos a um passo da vitória, disse ele. Segundo 12 institutos de pesquisa, não haverá vencedor, porque nenhum partido ou coalizão vai conquistar 40% dos votos. O movimento 5 Estrelas teria pouco mais de 29% e ficaria atrás da coalizão de centro-direita, com 34,7%. Mas existem mais de 2 milhões de indecisos, grande parte de desiludidos do Partido Democrático de centro-esquerda, que se dividiu. Ontem, o líder do homicídio triplamente qualificado da modelo Elisa Samúdio. Ainda restam 7 anos. Só que agora será em regime domiciliar. A diferença é que ele não precisa mais voltar aqui para a penitenciária Doutor Pio Canedo. Em Pará de Minas, não há albergue para que os condenados cumpram regime aberto e semiaberto.
Por isso, o juiz então determinou que Macarrão fique em casa. As exigências incluem estar em casa todos os dias até às 7 horas da noite, sair de casa somente a partir das 6 da manhã, permanecer em casa durante o repouso, dias de folga, inclusive sábados, domingos e feriados, e comprovar em 30 dias exercício de trabalho. No caso de Macarrão, esse trabalho é como auxiliar de limpeza nessa igreja em Pará de Minas. A mãe de Elisa Samúdio não quis gravar entrevista, mas mandou um vídeo onde fala sobre a decisão judicial. A resposta que eu tanto almejo até hoje, a justiça não conseguiu me dar, que é o corpo da minha filha. E outra coisa, a relação à prisão, a pena que eles tiveram, né? A pena maior, quem recebeu e quem está recebendo, quem recebeu sou eu. Eu estou com a pena maior, porque a minha pena é a perpétua, que eu estou no sofrimento e na dor. 1.400 militares fazem uma operação neste momento na Vila Kennedy, uma favela na zona oeste do Rio de Janeiro. A repórter Tatiana Nascimento está acompanhando tudo e é com ela que a gente fala agora ao vivo. Oi, Tatiana, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde. Embora essa operação de hoje seja coordenada com a Secretaria de Segurança do Rio, só homens do Exército estão aqui, sem policiais militares ou civis. E eles vieram para cá para liberar a passagem de carros nas ruas da comunidade, remover barricadas que os traficantes fazem, geralmente tonéis com concreto dentro. Eles fazem isso para interditar as ruas, a gente viu várias delas, e os militares estão aqui para remover isso. Eles usam mini-tratores e os outros soldados dão apoio a essa operação. É a 5ª grande operação em comunidades do Rio, desde que o decreto de intervenção foi assinado, a 2ª aqui na Vila Kennedy. E é importante lembrar que no fim do mês passado, o subcomandante da UPP aqui da Vila Kennedy foi assassinado durante um assalto, momentos depois de deixar na delegacia a arma de um sargento do Exército, que também foi assassinado durante um arrastão. E essa arma desse sargento foi apreendida aqui na Vila Kennedy durante uma operação. O trabalho de hoje ocorre sem confrontos, felizmente. A gente tem o registro apenas de uma prisão de um homem por desacato a militar. Doni. Obrigado pelas informações, Tatiana. O traficante carioca Wellington Santos Vieira foi preso. Esquema de contrabando e descobriu que a organização tinha braços, inclusive, dentro da cúpula da segurança pública do Estado. 5 policiais militares foram presos, entre eles o major Luciano Rangel, que era subcomandante de um batalhão da capital. O coronel Reinaldo Elias Francalance, 2 sargentos e 2 soldados tiveram a prisão decretada, mas ainda não foram presos. O superintendente de investigações criminais, Tiago Bardal, que exercia um dos cargos mais importantes da Polícia Civil do Maranhão, também foi preso ontem à tarde. A polícia ainda investiga a participação de outros envolvidos. Antes de ser preso na semana passada, o ex-vice-prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Souza Garcia, enviou uma mensagem de áudio a outros investigados. Segundo a investigação, a mensagem revela uma tentativa de interferir no trabalho da polícia. Esses dias eu tenho trabalhado só isso, usando da minha influência política para poder mandar chamar esses caras, o deputado chamar e tal, para ver se a gente consegue reverter. Nós estamos diante da maior organização criminosa da história do Maranhão, considerando o envolvimento de oficiais da Polícia Militar e delegado de Polícia Civil, além de outros agentes públicos que serão identificados oportunamente, e do alto volume de recursos demonstrados pela mercadoria apreendida. Agentes que deveriam, por ofício e por princípio, coibir o crime e não fomentá-lo. Rogério Souza Garcia era ex-vice-prefeito pelo PSB. O advogado dele disse que o cliente está usando o direito constitucional de se manter calado. O advogado do delegado Tiago Bardal disse que o cliente dele está sofrendo perseguição política. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros presos. Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal flagrou ontem à noite várias irregularidades em ônibus que transportam estudantes universitários no interior de Goiás. Quase todos os veículos vistoriados estavam circulando sem os mínimos critérios de segurança exigidos por lei. Um ônibus em péssimo estado de conservação, pneus carecas, o para-brisa rachado e o farol quebrado. Além disso, o tacógrafo acusou velocidade acima do permitido. De modo geral, o carro não apresenta condição de segurança. Um susto para os estudantes. Agora eu estou bem ciente do perigo. Esse outro ônibus da Prefeitura de Mara Rosa estava com os bancos estragados e a saída de ar presa por arames.
Já dá para perceber aqui que já tem uma certa ferrugem, quer dizer, já tem um tempo que isso aqui está amarrado. A operação foi feita no norte de Goiás, uma região onde jovens precisam viajar todos os dias para ter aulas em faculdades nas cidades vizinhas. Em 1 hora, 16 ônibus foram abordados. Apenas um deles atendeu a todas as exigências da lei. A infração mais comum foi a vistoria obrigatória do Detran vencida, seguida pela falta de itens de segurança. Só a câmera de ré e o selo do Detran, só isso. O item que a gente nem também sabia que era necessário essa câmera de ré. Todos os ônibus apreendidos circulam pela BR-153, conhecida como Belém-Brasília, uma das rodovias